Já em linha conosco, o doutor Hermenegildo Martins, que é advogado aí do médico Pedro Ximenes, que através aqui do Jornal Ceará deseja fazer alguns esclarecimentos. Boa tarde, doutor Hermenegildo. Luiz Augusto, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem Prazer comigo. também, satisfação fazer parte dessa bancada, mesmo que à distância. Sim. E quero cumprimentar também o seu colega Timóteo e dar o meu boa tarde ao povo de Nova Russas. Luiz, eu queria tratar acerca de um assunto que eu penso que já é de domínio público aí em Nova Russa, em toda a região. Sim. Seria a questão dessas festas que está prevista para acontecer agora durante os festejos da padroeira, né? Que justamente as festas com a contratação do Wesley Safadão, da banda Raça Negra, e me parece que outro artista. E esse assunto me chegou através das redes sociais e eu vi aqui algumas manifestações, umas contra, outras a favor da realização dessas festas. E eu fiquei tentado em externar publicamente o meu sentimento e a minha opinião com relação a isso, sabe? Eu penso que, nesse momento, Nova Russas, como tantos outros municípios do estado do Ceará e até do Brasil, não deveriam fazer eventos de tamanha magnitude, porque eu vejo aí uma desproporção muito grande entre um evento dessa natureza, porque o Wesley é um dos artistas mais caros do Brasil atualmente. Então eu vejo uma desproporção muito grande entre um evento desse e a situação financeira pela qual passa o povo do Ceará e do Brasil. E nós estamos aí saindo de 2 anos de pandemia, onde todas as atividades, exceto a atividade de prefeito e deputado, mas todas as outras atividades estão passando por uma situação financeira difícil. Há bem pouco tempo, a gente estava pagando gasolina, por exemplo, aí em Nova Russas, salvo engano, eu acho que é R$ 8,00, R$8,20. E isso ocasionou um transtorno muito grande à população de Nova Russas, como de todos os outros municípios. E agora, em plena crise, a gente se depara com o município de Nova Russas querendo fazer um evento dessa magnitude que, como disse, no meu entendimento, encerra uma desproporção muito grande. Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente nós tivemos uma festa que seria feita mais ou menos dentro das mesmas proporções com o Gustavo Lima, numa pequena cidade de Minas Gerais. E o Ministério Público, muito atuante, de logo percebeu que aquele evento para aquela cidade seria uma desproporção muito grande e ajuizou uma ação civil pública para que a justiça determinasse a proibição do evento. Então, eu acho que Nova Russas, nesse momento, segue o mesmo padrão dessa cidade de Minas Gerais que teve o show obstado pela justiça a pedido do Ministério Público. Então, muito embora a gente saiba que um evento dessa natureza ele traz algum rendimento para a cidade, porque movimenta o comércio, movimenta os hotéis e tudo mais, mas ainda assim eu penso que a desproporção é muito grande entre o que é gasto pelo município, do dinheiro público, claro, e o rendimento que uma festa dessa traz. Por outro lado, Luiz Augusto, nós temos aqui no Ceará, ou no Nordeste brasileiro, muitos artistas que poderiam sim fazer uma festa em Nova Russas por um terço do valor. Como eu disse no início, nós sabemos que o Wesley Safadão é um dos caras mais caros hoje do Brasil. Então nós estimamos que, não sei exatamente, mas eu estimo que a Prefeitura de Nova Russa iria desembolsar aí milhões para fazer uma festa dessa e que no atual momento
seria totalmente inoportuno. Pois não, estou lhe ouvindo, Luiz Augusto. Tudo bem, doutor Hermenegildo Martins. Agora eu gostaria de saber aonde é que o médico, o doutor Pedro Ximenes, entra nessa história toda. Luiz Augusto, não entendi. A ligação está um pouco ruim. Se você puder repetir, por favor. Certo, não, eu vou repetir. Eu queria saber onde o médico Pedro Ximenes entra nessa história. Onde o quê? Onde ele entra. O que tem a ver aí com o Pedro Ximenes? Foi ele que fez alguma denúncia junto ao Ministério Público na tentativa de impedir a realização dessas festas, né? Não. O doutor Pedro não fez, muito embora pudesse, na qualidade de cidadão, ele não fez nenhuma denúncia no Ministério Público. O próprio Ministério Público, atuante como sempre, vislumbrou indícios de que o município estaria atuando fora dos princípios que norteiam a administração pública, certo? Como, por exemplo, o princípio da impessoalidade, o princípio da utilidade, né? Então, o próprio Ministério Público, como conhecedor do direito, sabendo dessa desproporção entre uma festa de tamanha magnitude e a situação financeira pela qual passam os municípios do Ceará, foi que adotou a atitude de postular, de averiguar, de investigar todas os meandros, todas as nuances de uma festa dessa, entende? Então, o doutor Pedro, em momento algum, ele fez qualquer manifesto, qualquer representação ao Ministério Público com esse objetivo, entende? Então, a razão que levou o Ministério Público a fazer essa representação visando explicações, buscando explicações e possivelmente até uma ação na justiça para impedir, foi o mesmo sentimento que me tomou, entende? O sentimento de que a desproporção seria muito grande, é muito gritante, ela salta aos olhos, uma festa de tamanha magnitude comparado à pobreza do município, à pobreza do povo. Porque todas as categorias profissionais, como disse antes, estão sacrificadas, desde o rurícola até os empresários, até o mais bem-sucedido empresário. Todas as categorias funcionais estão sacrificadas. Então, nada justifica, no momento, fazer-se uma festa de tamanha monta, entende? Então, nós pensamos e sentimos que a administração pública não está seguindo rigorosamente os princípios que deveriam. Princípio da utilidade, qual é a utilidade que vai ter uma festa dessa para o município? E no outro dia a festa acabou e todo mundo volta à dura realidade, entende? Então, esse foi o sentimento que eu acredito que tenha tomado o Ministério Público e daí buscar uma forma legal de impedir o evento, entende? Certo, então deixa eu ver se eu entendi, doutor Hermenegildo. O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Certo, deixa eu ver se eu entendi, até para que eu possa colocar de forma mais clara para a população, para as pessoas que nos escutam nesse momento. O senhor fez toda uma explanação aí contrária à realização desse tipo de evento, pagando a artistas um preço muito acima do que tem a ver com as reais condições do povo aqui do município de Nova Russas. O doutor Pedro também, pelo que o senhor me diz, é contra, no entanto, ele não agiu no sentido de incitar o Ministério Público a atuar contra a realização desse tipo de evento aqui no município, é isso? Sim, exatamente. Exatamente isso, Luiz Augusto. Muito embora ele pudesse fazer isso, na condição de cidadão, eu penso que nesse caso ele não fez, certo? O que moveu o Ministério Público a atuar nesse sentido foi o mesmo sentimento que me moveu a ligar para a rádio para falar sobre esse assunto, entende? Ou seja, o sentimento de desproporção entre uma festa de tamanha magnitude e a pobreza do município, a situação de carência das famílias que todas estão passando.
enfim, todo esse sistema que move a economia. Então, isso aí seria como você, numa casa de família que não tem o que comer, e você chega lá para comendo, digamos aí, um alimento de alto valor no mercado. Então seria uma desproporção mais ou menos equiparada a isso, tá entendendo? Entendi. Tenho certeza que muita gente que está nos escutando também entende, outros não entendem. O senhor defende que esse tipo de evento não seja realizado. O Ministério Público também quer saber, né, de onde virão esses recursos. Isso. Mas existem pessoas que desejam que isso aconteça, que essas festas ocorram, né? Então, essa é a diversidade dos seres humanos, né? É verdade, Luiz Augusto, é verdade. Eu acredito que essa minha opinião, ela seja até minoria, entende? Mas a gente tem que externar o sentimento, tem que falar. Nós estamos num país democrático e nós temos aí esse canal de comunicação, que é a rádio, é um canal muito importante, que presta relevante serviço ao município. Mas eu entendo o seguinte, que tem também muita gente que gostaria de se manifestar contra e não o faz com medo ou temendo qualquer represália por parte do poder público, entende? Tem muitas pessoas, eu acredito que algumas pessoas que queiram falar e que não se sentem à vontade para falar, é um grande percentual da população, entende? Mas aqui, da minha parte, eu não tenho esse temor, não tenho nenhuma respeito a opinião de todos, inclusive dos gestores, mas eu tenho a obrigação moral, enquanto cidadão e advogado, de manifestar esse sentimento que é o meu. Então eu particularmente, eu sou contra. Eu penso que não é o momento. O Wesley Safadão, como eu disse, é um dos artistas mais caros do Brasil. A banda Raça Negra também é uma banda lá do sudeste do país, lá do Rio de Janeiro. Tu imagina os custos que vai ocorrer para o deslocamento de uma banda dessa para Nova Russas e tudo mais, entende? Então eu vejo que é uma desproporção muito grande que está acontecendo. É exatamente o mesmo caso que aconteceu, como eu citei no início, da cidade lá de Minas Gerais, que queria uma cidade de 10, 15 mil habitantes, com uma receita de 2 ou 3 milhões por mês, querer contratar o Gustavo Lima para fazer uma festa lá, que a festa custava quase a receita do município de um mês, entendeu? Então, a desproporção, fica aqui a minha opinião. Eu acho que muita gente concorda, alguns vão discordar, claro, mas a gente respeita. E é justamente como você falou, essas são as diversidades de um país, de um programa democrático. Beleza, doutor Hermenegildo Martins, quero agradecer pela participação aqui no programa, dizer que nós estaremos sempre abertos para você ou para qualquer outra pessoa, independentemente do lado político que defendam, na esteira social que ocupem, certo? A gente procura ouvir todos os lados, embora nós também tenhamos o nosso ponto de vista e a nossa opinião. Algo a mais a acrescentar, doutor Hermenegildo? Não, Luiz Augusto, é só a satisfação de falar com você. Na realidade, eu queria mesmo estar aí nos estúdios para poder desfrutar um pouco aí da sua energia, da energia aí do querido Timóteo, mas devido às adversidades a gente não pode, mas em breve estaremos por aí. Tá legal, então. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pela abraço, participação. junto, Tá tudo de bom. Tá aí. Conversamos com o doutor Hermenegildo Martins, que é advogado, né, que entrou em contato conosco pedindo espaço para falar um pouco sobre essa questão que envolve aí a polêmica dos eventos que o município deseja realizar por ocasião dos festejos de agosto, que foram denunciados aí. O Ministério Público entrou na questão, está esperando uma manifestação da prefeita do município de Nova Russas, e o fato é que não se sabe ainda se esses eventos irão ocorrer ou não. Mas
Na realidade, pelo que eu entendi, né? Eu entendi, não combino nada com ninguém antes de entrar no ar, são poucas informações que a gente extrai da pessoa que deseja participar ou ser entrevistado. O doutor Hermenegildo queria externar o seu ponto de vista acerca disso, como ele deixou bem claro, ao mesmo tempo em que deixou claro que o seu cliente, no caso o médico Pedro Ximenes, que foi candidato a prefeito do município em 2020, não tem nada a ver com essa denúncia que foi feita junto ao Ministério Público, que nós noticiamos aqui, inclusive, ontem, de onde partiu. Foi do município de Ararendá, de uma pessoa ligada à juventude do PT no município.